e o Teu Espírito Santo cause a transformação em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Amém. Gostaria de estar falando um pouquinho com os irmãos sobre um tema. Se você observar, o nosso tema do ano é esse aqui. Desde o começo do ano, nós oramos no final do ano passado. Nós, como comunidade, estivemos buscando ao Senhor o que o Senhor queria para a gente nesse ano. E foi muito interessante que Deus fala de diversas formas com um monte de gente, um monte de lugar do Brasil, né? Interessante que quando a gente colocou esse tema sobre essa questão de propósito, logo em seguida a Júlia mesmo, gente, na igreja tal também está tendo isso aqui propósito. Na outra, você vai vendo que Deus está falando meio que de uma forma por igual em muitos lugares. E Deus quer que a gente viva uma vida com propósito. Amém? E Deus tem falado conosco nesse sentido. E eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre isso hoje, mas voltar em cima da história de Josué. Quem lembra quem foi Josué? Quem lembra quem foi Josué? Levanta a mão. Então, tem pessoas que não sabem quem foi Josué. Mas Josué, ele foi sucessor de quem? Moisés. O sucessor de Moisés. Ou seja, depois de Moisés, Moisés deixou um sucessor e foi. Deixa minha voz alta, porque senão eu não competo com o pessoal de lá, hein? Deixa baixo não, deixa alto mesmo, para o pessoal ouvir bem power mesmo. Tá bom? Então, o Josué, ele foi sucessor de Moisés. Mas para eu falar um pouquinho de Josué, eu queria falar só um pouquinho de Moisés, tá? Moisés, quem lembra quem foi Moisés? Moisés, o pessoal conhece mais a história, né? Mas eu não vou voltar lá no Egito, não, antes do Egito, mas Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. O povo estava como escravo lá no Egito. E Deus selecionou Moisés e falou assim, Moisés, você vai libertar o meu povo. Através de você eu vou usar a sua vida para libertar o povo do Egito e levar até uma terra prometida, um lugar onde seria bom eles viverem. Então eles iam sair do estado de escravidão para um estado de pessoas que livres, libertas, como a gente cantou inclusive nessa música hoje. Liberta eu fui da escravidão. Amém? A palavra do Senhor diz isso. Que nós fomos libertos do império das trevas e o Senhor nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós somos libertos do império das trevas. Quem já assistiu aquele filme Star Wars? Vamos lá. Bastante gente. Tem a música. E aí tem o rapaz... Chega assim, né? Aquele que respira por aparelhos. Aquele cara lá é o mal, né? Ele representa o mal. E ele fala lá, não é império, né? Fala lá império, eu não sei qual que é o nome. Império do quê? Quem que assistiu aí? Tinha um nome, era só império. Império contra-ataque. É império? Império do mal. Esse é o negócio. Eu não sou muito fã desse filme, não. Eu não gosto, tá, na verdade. Então, assisti porque o meu irmão mais velho assistia, mas até hoje eu nunca gostei. Mas era um império, gente. Era um domínio. Roma, quando se tornou um império, ela foi dominando os povos. Ela foi invadindo as casas. Ela foi tirando as pessoas da liberdade e dominando. É como se hoje nós estivéssemos aqui na nossa República Brasileira e viesse um povo e dominasse as nossas vidas. Começasse a entrar gente, às vezes, até na sua casa e tirasse você de lá. Já pensou nisso? Você estava cozinhando, de repente entra policiais na sua casa, arrancam você de lá e falam, agora você vai servir o Estado. Você agora vai ter que fazer as coisas que o governador mandar. Você gosta de ser professor, você não vai ser mais professor, você vai carregar as bigornas lá, você vai carregar ferro, você vai fazer o que nós queremos que você faça. Ou seja, começa um império, começa um domínio. O que eles mandavam fazia, destruíam todo mundo, matavam todo mundo. E aqui nós vemos que a palavra do Senhor diz que nos libertou do império das trevas. E o povo no Egito estava debaixo do império, estava debaixo de um domínio, de uma escravidão do faraó. Mas Deus escolheu Moisés para liberar o povo do Egito. Tirou o povo lá, levou, passou pelo deserto. Quantos anos? 40 anos no deserto. Ficou 40 anos no deserto. Não era para demorar tudo isso, mas por causa da teimosia do povo, por causa de muitas coisas que foram acontecendo no deserto, esse caminho demorou mais do que deveria ter durado. Então tem muita coisa que aconteceu ali, culpa do povo também, que era de dura serviço, que fala ali, pescoço duro, que não se dobra, pessoa que não aceita. Se você for assim, gente, começa a mudar na sua vida, porque senão você vai bater muito a cabeça. Povo que não se sujeita, povo que não se humilha, vai bater cabeça.
e vai apanhar muito. Amém. 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 Ou seja, Deus usou Moisés para tirar o povo da terra, levou pelo mar, abriu o mar vermelho, lembra? Deus foi fazendo grandes maravilhas até chegar na terra prometida. Mas é interessante que Moisés, ele presenciou muitos fatos sobrenaturais do Senhor, né? Se você lembrar, tem muitas coisas que Moisés passou de ver a manifestação gloriosa de Deus. Quem lembra alguma coisa gloriosa aí, grita aí rapidão, coisas que você lembra aí, ó, que Moisés viu de maravilhoso junto com o povo. Vamos lá. Abriu o mar, que mais? O monte saiu a fumaça, que mais? Tirou água da pedra. As codornizes que vieram do céu, que mais? Oi? Maná vinha também, todo dia de manhã aparecia maná no meio do povo, que mais? Oi? Coluna de fogo lá no templo, na tenda do Senhor, na frente do caminho deles. À noite era uma coluna de fogo, de dia fumaça. E aí, que mais? Rosto de Moisés brilhava, que mais? A terra se abriu e comeu um monte de gente que pecou. Moisés na sarça ardente, o primeiro fato que acontece na vida dele, não foi? Primeira vez que ele vê alguma coisa poderosa, Moisés e a sarça. Tem aquele momento da serpente, que eles fazem uma serpente de ferro, muita gente estava morrendo por causa de cobras, e o Senhor falou assim, quem olhar para lá vai ser curado. E o povo obedece, o pessoal é curado. Ou seja, muita manifestação. E tem uma que é maravilhosa. Ele chega e pede para Deus, Deus, eu quero ver a tua face, né? Quero ver o Senhor. Mostra-me a tua glória. E aí o Senhor fala assim, eu vou fazer o seguinte. Ninguém pode ver meu rosto e viver. E o Senhor vai lá, pega ele e fala assim, vou colocar você, tá vendo essa rocha? Tem um buraco aqui, uma fenda, vou colocar você aqui dentro. E eu vou passar perante você, vou passar toda a minha bondade perante você e você vai ver de costas. E Deus faz isso. Não tem nenhuma descrição com ninguém, gente, na Bíblia igual. Eu vejo que assim, se você observar na Bíblia os milagres, eu acho que depois de Jesus, o que mais aconteceu milagres na Bíblia é Moisés. Não tem outro igual, que viu a glória do Senhor, que viu a manifestação e o poder de Deus. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Tem uma hora que ele deu mancada. Deus mandou ele falar com a rocha, ele foi lá e bateu. Aí nem saiu água, ele falou, bateu de novo, aí saiu água. Mas ele desobedeceu a Deus na frente do povo. E Deus falou assim, você não vai entrar na terra prometida. E aí quem que ele coloca como substituto? Josué. Josué, eu fico pensando assim, gente, imagina o peso da responsabilidade de Josué. Substituir Moisés. Para prestar atenção, um homem que viu a glória de Deus, um homem que teve manifestações de Deus, um homem que falava face a face com Deus. Na Bíblia fala que ele tinha como um amigo que fala com o outro. Gente, é a coisa mais maravilhosa que eu vejo quando fala de intimidade com Deus na Bíblia, é Moisés. E aí Deus escolhe Josué para estar substituindo, levando à frente o legado, as coisas que Deus queria que acontecesse. Josué foi escolhido, Moisés orou e ungiu até Josué para que ele pudesse estar seguindo à frente. O povo reconheceu Josué como líder também. Mas antes, logo antes de Moisés morrer, quando ele unge Josué, eu fico pensando assim, coloca-se você no lugar dele, se coloca no lugar de Josué, a responsabilidade. Já pensou substituir o cara que tinha a maior intimidade com Deus na face da terra? Já pensou você ver assim, a gente vê na história bíblica, o maior homem que a gente vê na Bíblia, antes de Cristo no caso, mas na descrição da palavra, todo o Velho Testamento, que teve essas manifestações do poder de Deus, e você ter a responsabilidade de substituir. Talvez você conhecesse hoje um homem super ungido. Vamos pensar assim, acabou de morrer, falecer, Billy Graham, por exemplo. Foi um evangelista muito conhecido no mundo. Mas já pensou? Ele chegasse para você e falasse, por favor, hoje, Rodrigo, você vai me substituir. Não é só no culto de hoje, não. A partir de agora, você vai ser o Billy Rodrigo. Rodrigo Graham, tá bom? E aí você vai continuar pregando em meu lugar. Eu estou passando todo o ministério para você. Tudo. Gente, a pessoa responsabilidade é muita coisa. Eu fico imaginando, eu fiquei assim, eu acho que ia treinar na base, né? Ficar nervoso,
Mas é interessante como Deus trata com Josué tudo isso. Agora, Josué também não era qualquer um. É isso que eu quero mostrar para vocês. Josué não foi escolhido assim, no meio do povão, e Deus falou assim, ó, Moisés, vai lá e escolhe quem você achar bonitinho. Moisés, escolhe lá um que você achar interessante. Eu vou mostrar para você simplesmente quem que é. Não, Josué já estava com Moisés, ele andava com Moisés. Amém? Josué era discípulo de Moisés. Gente, mesmo antes de a gente ver a questão do discipulado com Jesus e os discípulos, já se faziam discípulos. E Moisés fez Josué como um discípulo. Josué andava onde Moisés ia. A gente vê na palavra de Deus que Josué era um homem verdadeiro, ele cumpria com aquilo que ele falava. Vários momentos ele cumpre com aquilo que ele fala. Inclusive quando tem um povo, depois que Josué já está na liderança, vê um povo e engana Josué. Não sei se vocês lembram dessa história. Engana, eles vêm tudo com roupa de trapo, porque estão sabendo que Josué está ganhando as guerras. Eles fingem ser de longe, para ele não matar a gente. Vamos fingir que a gente é de longe. Fingiu enganar o Josué, mas mesmo depois que ele descobriu, ele não matou aqueles caras. Ele cumpriu com a palavra dele. Josué era um cara verdadeiro, compromissado com a sua palavra. Josué era comprometido com o reino, com as coisas que Deus mandava. Josué era um guerreiro. Josué guerreou demais, liderou o povo em algumas guerras também, logo no começo. Ele destacou-se nessa parte militar também. Josué era paciente. Gente, ele esperava. Muitas vezes Moisés subiu no monte. Quem ficou lá embaixo? Era Josué e outros. Ficou esperando até Moisés descer, gente. Ficou lá muito tempo. Então tem vários momentos que Moisés subia e ia falar com o Senhor e demorava dias. E estava lá Josué esperando. Tinha momentos que Moisés montava uma tenda fora do acampamento, que ele chamava de tenda do encontro. Ele montava uma tenda lá fora, e aí ele ia para essa tenda, Moisés entrava lá e Josué ficava na porta da tenda. Ficava esperando. E fala a Bíblia que ele não se apartava da tenda de Moisés. Ou seja, ele perseguia ali o Moisés. Estava sempre junto. Amém? Então, quando Deus escolhe Josué, não é por acaso. Deus sabia quem ele estava escolhendo, mas era uma pessoa comprometida com a vontade do Senhor. E Moisés impõe as mãos sobre Josué e o seleciona como seu sucessor. E aí eu venho aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué 1. Então abra a sua Bíblia, capítulo de livro de Josué, lá no comecinho. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7, 8 e 9, tá bom? Vamos ler desde o 1 até o 7, 8 e 9. O 1 fala assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué: Filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. E levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Gente,
essas palavras de Deus para Josué são maravilhosas. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, esses dias, eu fico pensando, imagina Deus falando isso com você. Interessante que tem momentos que Deus fala aqui de situações, nós vamos ruminar um pouquinho disso daqui, né? Vamos estudar um pouquinho sobre isso aqui. Mas ele fala assim, primeiro, nos capítulos, lógico, logo no início, ele vai falando várias coisas para Josué. Mas ele chama Josué para uma atenção, uma questão muito interessante. Seja forte e corajoso. Gente, ele está falando para ele ser, tá bom? Ele não está falando assim, ó, eu vou te fazer... Seja forte e corajoso. Você vai ter que ter coragem, meu filho. Não tenha medo. Ou seja, vai vir momentos de dor, vai vir momentos de dificuldade, de luta, de guerra. Você vai ter que ser corajoso, gente. Não tem jeito. Vai, às vezes dá medo. Vai dar medo, vai ter medinho. Né? Mas ele fala assim, não tenha medo. Então, assim, Deus sabia que viriam circunstâncias que poderiam dar medo para ele. Poderiam dar medo para mim e para você, mas ele fala, seja forte e corajoso. Amém? Interessante que, logo no início, no 7, vamos ler o 7, tá? O versículo 7. Vou ler agora na NVI aqui, ó. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, para você ser bem-sucedido, tem muita gente hoje em dia que faz coaching. Ouviu falar essa palavra? Coaching. Para você ser bem-sucedido na vida, para você crescer, para você... Gente, olha a receita aqui de Deus. Para você ser bem-sucedido, vai ao contrário. Primeiro ele fala assim, não desvie da lei do Senhor. Correto? Vamos subindo ao contrário aqui a frase. Para você ser bem-sucedido, você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se desvie da lei do Senhor que ordenou a Moisés. Obedeça a toda essa lei e seja muito forte e corajoso. Gente, a palavra do Senhor está dizendo aqui, você precisa buscar a lei do Senhor. Amém? Você precisa buscar a palavra do Senhor. Você precisa buscar o que Deus falou. Aqui, ele estava buscando aquilo que Deus tinha falado naquele momento. Nós teremos que ver hoje o que nós temos em mãos, que é a palavra do Senhor. Isso daqui, nós temos que ver isso como a palavra do Senhor. Não é que contém, é a palavra do Senhor. Ou seja, você quer ouvir a palavra do Senhor? Leia isso aqui. Amém? Deus quer falar com você. Às vezes você está esperando o missionário fulano aparecer aqui e falar, eis que te digo, vai ler a Bíblia. Amém? Amém, gente? Amém, gente. Se a gente não falar amém, a gente não compete lá. Amém? Amém. Então, você tem que prestar atenção nisso, gente. Se você às vezes tem muita gente procurando, esperando aparecer uma fumacinha no quarto, um negocinho diferente, um arrepio, né? Tá frio, gente. Vai dar arrepio um monte de vezes. Não, às vezes não é a vontade do Senhor. Ou seja, vai ler a palavra do Senhor. Amém? Vira para quem está do seu lado, dá esse recadinho para ele. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Amém? Então aqui, eu quero destacar alguns pontos. Nesse primeiro aqui, primeiro Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Seja o quê? Depois ele fala assim, obedeça, né, essas leis. Ou seja, obedeça as regras que Deus deixar. Obedeça a lei do Senhor. Obedeça o quê? A lei do Senhor. E depois ele fala assim, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, não desvie para onde? Não desvie, irmão. Gente, quantas vezes na sua vida, ou no seu dia, aparecem circunstâncias para você desviar para a direita e para a esquerda? Toda hora, gente, aparecem situações para você desviar para a direita e esquerda. Às vezes você está andando lá e aparece aquela mulher. Você fala, nossa, olha só, tentação. E aí você desvia para a esquerda. Mas aí você tira o olhar, mas na hora que você vai tem outra lá do outro lado. Você fala, ixi, está amarrado, cão. Mas se você não prestar atenção, você não vai falar isso. Você vai ficar olhando. E você vai desejar. Né? Ou então você, de repente, pega uma coisa que não é sua. Você vê uma tentação. É o seu chefe, ou o seu patrão. Ou você viu um dinheiro lá e você fica com aquela tentação de pegar aquilo que não é seu. Ou então, você, de repente, tem a tentação de mentir para os seus pais, porque você viu que eles vão descobrir aquilo que você estava fazendo. Ou então você está escondido, fazendo uma coisa escondido, achando que ninguém está vendo.
mas nós temos que obedecer ao Senhor em todo momento. Amém? A todo momento. Não deixa, seja forte e corajoso, obedeça toda a lei e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Amém? Não se desvie para a esquerda e nem para a direita. Próximo, fala assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você irá ser bem-sucedido. Olha só, então nesse caso agora ele fala assim, fale da palavra. Amém? Irmãos, falar da palavra. Isso que eu estou fazendo agora, eu estou falando a palavra. Você está escutando, mas você deve falar a palavra. Quando você fala, você está ensinando alguém, ou você está se ensinando também, porque quando eu estou falando com vocês, eu também estou ouvindo, irmãos. E isso vai gerar fé no meu coração. Quando eu estudei isso aqui, isso gera fé em mim. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você vem aqui no salão, querendo ou não, você vai ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai te dar fé, e você vai crer mais, e você vai ter mais força para lutar contra o maligno. Amém? Ou seja, nós temos que nos alimentar o tempo todo. Então fale da palavra. Você tem que falar da palavra com alguém. Comece a colocar isso na sua mente. Hoje eu não falei da palavra de Deus com ninguém. Eu preciso falar com alguém. Mesmo que seja uma pessoa que você conhece mesmo. Porque às vezes a gente fica com vergonha. Ainda não sei evangelizar, eu tenho medo e não sei o quê. Irmão, fale com alguém que você conhece, mas fale da palavra. Eu quero colocar isso como meta para mim. Eu quero falar da palavra todo dia com a Fer. Alguma coisa eu quero conversar com a minha esposa sobre a palavra de Deus. A gente conversa de tantas coisas, gente. Mas converse da palavra. Amém? Ele fala aqui, fale da palavra. Fale sobre isso. Depois faz, medite nessas palavras. Medite nessas coisas. Dia e noite. Meu irmão, se você prestar atenção e você começar a meditar. Meditar é você colocar na mente e ficar pensando naquilo. Você lê um versículo de manhã e você passar o dia todo pensando nele. E você começar a refletir sobre aquilo que você leu. E você chegar à noite e você ainda está refletindo sobre aquilo que você leu. E aí você vai lá, se você é casado, e conversa com a sua esposa sobre aquilo que você leu. Ou seja, começa a pôr em prática. De repente você pode evangelizar alguém falando da palavra. Mas comece a meditar na palavra. Irmãos, hoje em dia tem um termo que muita gente usa por aí, né? Até principalmente algumas religiões orientais, de meditação, que o pessoal quer ficar zen, né? Zen pensamento, zen nada na cabeça. E não é isso, gente. Aqui é meditar na palavra, não é meditar em nada. Não é ficar esvaziando a mente. Não, é preencher a mente com a palavra. Amém? Ou seja, você deve preencher a sua mente com as coisas de Deus. Porque mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do capeta. Você vai ver, você começa a ficar vazio a sua mente. Começa a não fazer nada para você ver. Aí que vem as tentações. Aí dá vontade de ir lá na internet ver coisa errada, dá vontade de você olhar para o lado, dá vontade de mentir, dá vontade de começar a desanimar, não buscar mais a Deus, dá vontade de um monte de coisa errada, gente. De repente você vê assim, olha lá. A Bíblia também tem alguns momentos que alguns salmistas começaram a ficar meio assim, olha lá, Deus, o injusto ali prosperando no seu caminho. Aí você começa a ver as coisas acontecendo. Olha lá, Deus, o ladrão roubando e conquistando tudo que ele quer. Olha lá, meu chefe, eu sei que ele sonega, ele faz isso, ele faz aquilo, e ele está cheio da grana e eu não. Eu também vou largar esse caminho do Senhor. E também vou fazer a mesma coisa. Você vai ver. Ou seja, mente vazia. Cumpra você com as leis do Senhor. Ele vai dar conta para Deus. Os políticos vão dar conta para Deus. Mas você faça a sua parte. Amém? Faça a sua parte. Não fica só olhando para os outros, não. Lógico que a gente vai ver a política, tem que acompanhar, tem que ver quem é político ladrão. Está chegando a época de eleição. É importante você conhecer candidatos, olhar lá as melhores opções, você votar com consciência, né, para não eleger ladrões. Mas não adianta nada se você não fizer a sua parte. Uma coisa muito interessante. O poder, vamos dizer assim, o pessoal que sobe lá no Senado, com o presidente, deputado, o poder, ele não corrompe as pessoas. O poder, ele manifesta os corrompidos. Se o seu coração for corrompido, na hora que você chegar no poder, vai manifestar a sua corrupção. Vai manifestar aquilo que você tem de corrupto dentro de você. Ou seja, nós somos pecadores. Mas se você não lutar contra o pecado, você chegar no poder e ver toda a tentação do poder, você vai cair se você não for um homem correto perante o Senhor. Gente,
Vocês sabem que lá é muito mais tentação até nessa parte. Tem um monte de coligações, um monte de coisas erradas. Ou seja, nós precisamos pensar muito. Até quem quer entrar na política sobre isso. Tem que ter uma vida correta perante o Senhor. Para ser fiel na hora aqui e depois lá. Amém? Mas continuando. Aqui, Josué, ele falou então aqui, fale dessa palavra, medite nelas dia e noite e fala assim, cumpra fielmente tudo o que lhe ordenei. Cumpra fielmente, seja fiel naquilo que Deus falou para você. Amém? Irmãos, tem a Bíblia aqui, gente, tem muita coisa, tem muita informação. Se você não conhecer o que está na palavra de Deus, como você vai ser fiel? Fiel ao quê? A quem? Se você não conhecer a vontade do Senhor, você precisa ler a palavra do Senhor. Amém? Você precisa buscar mais. Eu preciso buscar mais. Nós precisamos buscar mais. Até essa questão da leitura bíblica, quando a gente colocou, o Mário falou no começo do culto. Muitas vezes a gente deixa de lado e começa a não ler mais a Bíblia. Ou seja, irmãos, comece de novo. Comece de onde está a leitura. Volte a ler a Bíblia. Junto com os irmãos, eu vou enviar no grupo do WhatsApp lá a tabela de leitura em ordem cronológica. Tem todo ali uma sequência para você ir marcando também. Comece a ler. Mesmo que você esteja super mega atrasado, não importa. Comece a ler agora. Se você não criar o hábito hoje, não adianta, gente. Não estou falando que você vai ter que conseguir recuperar tudo que você não leu. Mas pelo menos comece a partir de agora. Ler a Bíblia. Amém? E ele fala assim, então, ó, fale da palavra, medite nela dia e de noite, cumpra fielmente tudo isso, então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Você vai ser bem-sucedido e o seu caminho vai prosperar se você falar da palavra, meditar na palavra, cumprir fielmente aquilo que Deus mandou. E depois ele fala assim, seja forte e corajoso, mais uma vez. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Irmãos, não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Muitas vezes você vai ter medo de algumas circunstâncias, de lidar com algumas pessoas, medo de estar na presença de algumas pessoas, mas a palavra do Senhor diz claramente aqui, ó, não tenha medo. Amém? Não tenha medo, irmãos. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de você ficar sem emprego. Não tenha medo de você ficar sem algum parente que de repente possa morrer. Não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Amém? Vira para quem está do seu lado e fala assim, não tenha medo, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, no nome de Jesus. Ele fala, não se apavore, nem se desanime. Gente, nem se desanime. Ou seja, Josué, vai vir medo. Vai vir circunstâncias de guerra, homens que vão de repente barrar vocês e vocês vão olhar e vão assim, meu, ai, e agora? Mas ele fala assim, não tenha medo, não tenha medo, e não desanime, não desanime. Ou seja, isso é uma mensagem lá para Josué, mas é claramente para nós nos dias de hoje, gente. Nosso país às vezes está de mal a pior, mas não tenha medo e não desanime, amém? Talvez você esteja desempregado, mas não tenha medo, não desanime. Não tenha medo, não desanime do seu casamento. Não tenha medo e não desanime dos seus filhos. Não tenha medo e não desanime da sua família. Busque a presença do Senhor. E ele fala aqui, não tenha medo, não se apavore, não desanime. O Senhor estará com você onde você andar. Amém? O Senhor vai estar com a gente. O Senhor vai estar ali com Josué. Ele prometeu. E se você ler a história de Josué, ele sempre teve, enquanto ele obedeceu ao Senhor, ele foi ganhando as guerras, gente. Ele foi ganhando. Ele foi eliminando tudo. Desde quando o povo começou a dar umas desobediências, tem um cara lá que numa das guerras vai lá, pega umas coisas e leva para a tenda dele. Deus falou que não era para levar nada. Era só para levar ouro e prata, umas coisinhas, não era para levar mais nada. Aí um cara vai lá e pega umas coisas e leva para a tenda dele. E aí, de repente, vem um inimigo num cantinho lá, e o pessoal fala, é pouca gente, Josué. Manda uma galerinha só que vocês ganham a guerra. Mandou um pessoal e voltaram correndo, apanharam. Ele falou assim, mas e agora? Por que está acontecendo isso? Mas aí, tem sujeira no meio do povo. Ou seja, já tinha desobediência. E aí, eles vão lá e eliminam a desobediência. Acham quem que é, matam aquela pessoa ali, eliminam aquele pessoal do meio do povo e bola para frente. Ou seja, você tem que matar o pecado da sua vida.
Amém? Você tem que eliminar, gente. Não dá para brincar com o pecado. Não tem esse negócio assim, um bocadinho só não dá nada. Não é só, mas é só uma olhada. Eu prometo que depois eu não faço mais. É só uma beliscadinha que eu vou só experimentar. Um pouquinho não faz mal. Um pouquinho, eu vou só beber um pouquinho. Eu só vou dar um traguinho aqui. Eu só vou dar uma olhadinha na internet aqui, com as mulheres peladas lá. Só vou dar uma olhadinha. Essa molhadinha vira molhadona, depois um tempão, depois horas, depois um monte de coisas que você começa a perder com tudo isso, porque você está com o pecado no meio da sua vida, da sua casa. Elimine o pecado, no nome de Jesus. Amém? E aí o Senhor vai estar com você, onde você estiver andando, no nome de Jesus. Amém? Agora, Josué, gente, se você ler a história dele, ele teve uma vida de vitória mesmo. Se você olhar o caminho dele, ele ganhou muitas guerras, ganhou várias coisas, conquistou logo de cara ali Jericó. Você vê a maneira como ele conquista Jericó, é sensacional, né? Assim, coisas que você vai lendo essa história de Josué, eu indico para vocês, né? Mesmo que você vai estar lendo a leitura bíblica, pegue o livro de Josué para ler. Tira essa semana aí, tenta ler um pouquinho de Josué. É rapidinho, mas é uma história gostosa de ler. Tem alguns livros na Bíblia que eu entendo que são mais difíceis de ler mesmo. São alguns que são uma história um pouco mais complexa, um pouco meio que... Mas Josué é gostoso de ler. Leia Josué. É uma história bem discorrida, bem escrito e gostoso de ler. Então leia, você vai ver como Deus é poderoso na mão ali de Josué, como Deus fez maravilhas na mão de Josué, como transformou o povo, ganhou batalhas, foi conquistando aquilo que Deus queria que conquistasse. Josué, ele era fiel. Não sei se vocês lembram quando teve os 12 espias que foram lá espiar, ainda com Moisés, voltando lá atrás? Tinha 12 espias que foram espiar a terra prometida, antes de entrar. 2 só falaram, vamos lá que nós vamos ganhar essa guerra. 10 falaram, nós não vamos, lá tem caras de grande estatura, são gigantes. Perto da gente, a gente se sente gafanhoto perto deles. A gente vai perder. 10 ficaram com medo, 2 foram fiéis. Foi Caleb e Josué. Josué e Caleb receberam a herança. Foram os únicos 2 toda aquela geração que entraram na terra prometida. Ou seja, seja fiel, mesmo que tudo não pareça que vai dar certo, mas seja fiel, que você vai ser recompensado. Amém? Amém. Eles sofreram junto com o povo, viu, gente? Eles ficaram lá no deserto ainda. Então, por causa da desobediência dos outros, Josué e Caleb ficaram no deserto, até todos aqueles morrerem, e depois Josué ser o substituto de Moisés, e aí entrar na guerra, na terra prometida. Caleb foi guerrear, já tinha um montão de anos, eu não lembro agora certinho, mas 80 e poucos anos, né? 82? Por aí, 80 e poucos anos que ele foi guerrear. E ele fala, eu estou me sentindo mais animado para guerrear do que quando eu era jovem. Espero que a gente chegue assim até lá. Amém? Né? Ou seja, com ânimo para guerrear, para fazer a vontade do Senhor, até ficar velhinho. Amém? Agora, e eu e você com isso? Agora, e eu e você com isso? Pastor, foi lá atrás. Foi lá atrás, Josué, já passou. História bonita. Eu li essa semana, de repente você chega semana que vem. Pastor, eu gostei da história, mas e eu com isso? Irmãos, nós podemos pegar a história de Josué, essas mesmas coisas que ele passou, e aplicar na nossa vida. Você pode pegar esses textos que a gente falou aqui, essas falas de Deus para ele, e aplicar na sua vida. De você ser fiel ao Senhor, de todas essas coisas que a gente falou, tudo você pode aplicar na sua vida. E Moisés, ele deixou um legado para Josué. Ele fez um monte de coisa, já deixou tudo pronto ali para Josué, e falou assim, agora você vai e faz e cumpre aquilo que Deus mandou fazer. E se você observar, quando ele fala, cumpre todas as leis, Deus vai falando as coisas para ele fazer aquilo que Deus já tinha ordenado para Moisés antes. Vai lá e faz. Mas nós hoje, nós temos também Jesus, amém? Jesus veio e Jesus deu um monte de ordenanças para nós, para hoje. Ele colocou algumas leis, ele colocou algumas regras. Você tem cumprido essas leis? Você tem cumprido as leis do Senhor Jesus? Você tem cumprido aquilo que Jesus mandou você fazer? Sim ou não? Vixe, gente.
Eu ouvi 2 amém, bem baixinho ainda, tímido. Não tenha medo, seja homem valente e corajoso. Você tem cumprido com as leis do Senhor, o que Jesus manda você fazer? Amém? Alguns têm ainda, porque sabe que não está às vezes cumprindo. Pode ser que você não esteja cumprindo mesmo, gente. O que Deus mandou você fazer, o que Jesus deixou na palavra dele. Talvez você não conheça também. Então, se não conhece, mais uma vez, está faltando ler a Bíblia. Está faltando conhecimento. Está faltando conhecer o que Jesus mandou a gente fazer. Mas eu vou citar 3 coisas básicas que Jesus mandou a gente fazer, para a gente aplicar na nossa vida. Amém? Primeira coisa, não precisa nem abrir, mas Mateus 22, no versículo 37, 38 e 39, tem um momento que algumas pessoas chegam para Jesus e falam: Jesus, qual que é o grande mandamento aí? O que nós podemos então, qual é o maior dos mandamentos? E no 37 Jesus responde, fala assim, e disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e toda a tua alma e todo o teu pensamento. Primeira coisa, amar a Deus. Olha, interessante. De todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu pensamento. Engloba tudo. Alma, sentimentos, pensamento. Ou seja, tudo que você pensa, tudo que você gosta, tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você planeja, amar a Deus. Como se tudo aquilo que você mais quer esteja em amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Eu quero que você compare isso e você vai observar na sua vida. Não quero nem que você erga a mão, porque, gente, quero que você examine na sua vida. O que é mais importante na sua vida, você gasta mais tempo. Aquilo que você mais ama é aquilo que você mais investe. Aquilo que você mais cuida. Ou seja, você sabe se você ama a Deus de todo o seu coração, acima das outras coisas ou não. Talvez isso já seja já motivo de arrependimento para mim e para você. Se você gasta tanto tempo com outras coisas, com tantas outras coisas para fazer, e muitas vezes a gente não investe naquilo que realmente importa. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. O segundo, depois ele fala assim, e o segundo semelhante a esse é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse parece um pouco mais fácil, mas também não é fácil. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas à sua volta como a você mesmo. Quem é o próximo? Lembra uma história, quando Jesus fala a história do samaritano, né, que algumas pessoas falam do bom samaritano, ele depois pergunta: quem foi o próximo daquele samaritano? Foi aquele, foi, na verdade, o samaritano, não, daquele homem que foi pego pelos ladrões. Foi o samaritano que foi o próximo dele. Foi aquele que acudiu ele. Passou lá o mestre da lei, passou lá o sacerdote, e nenhum deles deu bola para o samaritano, que estava lá no chão caído. O samaritano não, de novo falei samaritano. Para o homem que foi atingido lá, que foi roubado. E o samaritano que cuidou dele. Ou seja, gente, você tem que prestar atenção. Você está sendo próximo daquela pessoa? Como está a sua vida? Você está realmente sendo próximo do seu irmão, da sua família, da sua casa, dos seus primos, do homem na rua ali, jogado na rua? Você está sendo próximo? E fala que ama o seu próximo como a ti mesmo. Gente, esses dias estavam falando muito sobre aborto, né? Você viu muito sobre a TV esses dias. Esses dias um rapaz também que é da minha faculdade, sabe que eu sou cristão, que eu sou pastor, e me mandou: Mateus, o que você acha disso? Ele mandou um vídeo de uma pastora que foi lá no STF e usou versículos bíblicos em favor do aborto. Quem viu isso? Gente, vergonhoso o que aquela mulher fez. Vergonhoso. Tá? Uma afronta a Deus o que ela fez. Entendeu? Ela pôs versículos fora de contexto para provar coisas que ela pensa através de uma ideologia que ela pensa. Logo no início, eu mandei esse vídeo depois, olha lá no Loucos de Jesus, um rapaz desmentindo todos os 7 versículos que ela usou e a maneira como ela usou aquilo. Ou seja, ela fazendo algo pró-aborto, pró-Satanás, literalmente, a maneira como ela coloca ali. E ela está fazendo o papel de Satanás, que é matar, roubar e destruir. E ela colocando como se aquilo fosse algo de Deus. Gente,
Só de você pegar aqui esse versículo, amar o teu próximo como a ti mesmo, eu até falei para esse meu amigo, porque ela usou o não matarás lá de trás como sendo uma lei que não valeria para hoje em dia e tal. Beleza. Mas pega aqui, ó. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você quer fazer para aquele bebê aquilo que gostaria que fizesse para você? Então se mata. Aceita a morte, aceita a pena de morte, aceita tudo que é possível de assassinato. É isso. É isso que você quer para você? Eu não quero morrer. Então eu também não devo matar. Amém? Pronto, acabou. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Salva essa pessoa, salva aquele bebê. Não tem jeito, gente. Não tem como, gente, aceitar aborto. Não tem, biblicamente não tem como. Tá? Deus ama a todos nós. A Salmo 139, gente, fala de Deus tecendo dentro da barriga da mãe. Deus fazendo o bebê ali dentro. O salmista ainda fala assim: o Senhor foi me formando ali dentro, ainda quando era uma massa disforme, o Senhor já me conhecia e já discorria sobre todos os dias da minha vida. Ou seja, Deus te conhece, já planeja tudo dentro da barriga da sua mãe sobre você. Amém? Olha só, Maria, quando ela vai encontrar a sua prima, que estava grávida. Qual que era o nome da mãe de João Batista? Isabel. A Isabel estava grávida. Aí Maria chega perto dela, o que acontece? O nenê estremece e reconhece o quê? Um embrião na barriga da Maria. Reconhece que ela já estava grávida. E ela estava acabando de ter. Eu nem sabia direito. Ela começou ali, ó. Gente, esse é o poder de Deus. Amém? Esse é o poder de Deus. Agora, Jesus veio ao mundo e deixou muitas regras. Eu citei aqui duas, e também tem uma terceira rapidinho para eu terminar. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazer discípulos, pregando o evangelho. Ou seja, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na hora que Deus chega e fala assim, ó, ide por todo mundo. Jesus manda eles, vai por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos. Ou seja, você foi chamado para fazer discípulos. Amém? Então você foi chamado para amar a Deus sobre todas as coisas. Você foi chamado a amar o próximo como a ti mesmo. Você foi chamado para fazer discípulos. Depois fala batizando. Você foi chamado para batizar. Você foi chamado para batizar pessoas. Se você ainda não é batizado, você precisa ser batizado. Amém? Se você não é batizado, precisa ser batizado. E você vai batizar outras pessoas também. Amém? Ou seja, de novo, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Fazer discípulos. Batizar eles em nome de Jesus Cristo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois fala, ensinando-os a guardar. Ou seja, você tem que discipular aquela pessoa. Você vai ter que ensinar essa pessoa a cumprir os mandamentos do Senhor e fazer a mesma coisa. Gente, olha lá. Não naquele lá, naquele quadrinho da direita lá. Quem conseguir olhar lá, minha direita e esquerda de vocês. Está escrito assim, amar a Deus e ao próximo, discipulando para que ele faça o mesmo com os outros. É o propósito da nossa comunidade, está englobando isso. Amar a Deus, amar o próximo, discipular ele. Fazer com que ele faça o mesmo com os outros. Quando a gente pensou naquele nosso propósito, não foi à toa, gente. É o nosso propósito de vida. Amém? Não é só como comunidade, não. Você tem que pensar, eu não sei para que eu estou aqui nessa terra. Pelo menos você está aqui. Pelo menos não, o principal. Amar a Deus, amar o próximo, discipular, batizar e ensinar. Amém? 5 dedinhos aí para você lembrar dessas coisas. Você foi chamado para isso. Amar a Deus, amar o próximo, discipular, batizar e ensinar. Amém? Você foi chamado para isso. Aí você pode falar assim, mas ainda eu estou engatinhando, eu comecei agora. Seja forte e corajoso. Amém? Seja forte e corajoso. Lembra de Josué. Mais uma vez, seja forte e corajoso. Obedeça essas regras, obedeça as coisas que Deus mandou para você. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não deixa as tentações vir te pegar. Fale dessas palavras, fale da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite.
Cumpra fielmente as ordens do Senhor. Seja forte e corajoso mais uma vez. Não desanime, não se apavore. Você está com medo, mas e agora? Eu comecei agora, pastor, eu não vou conseguir fazer essas coisas. Não se apavore. Seja forte e corajoso. Não desanime. O Senhor estará com você por onde você andar. Amém? Lembra disso, irmãos? Lembra de o Senhor estar com você. Diga, pastor. Ele quer que eu li na linguagem de hoje. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Não desanime, o Senhor é contigo. Mas, gente, lembra, fala da palavra, medita na palavra, né? Começa a praticar coisas na sua vida, começa hoje mesmo, começa a ler mais a Bíblia. É a palavra do Senhor, gente, é ela que vai te dar essas direções, é ela que vai te ajudar a você conseguir cumprir com isso, a você amar a Deus, a você amar o próximo, a discipular, a batizar e a ensinar. Amém? Você quer fazer isso? Então fique de pé no seu lugar, se você quer. Se você não quer, pode ficar sentado. Mas se você quer cumprir com isso na sua vida, fecha os seus olhos, estenda a mão para o Senhor e começa a falar, eu quero, Pai. Começa a dizer para Ele, Senhor, eu quero cumprir com esse chamado. Começa a dizer, Senhor, eu quero. É da sua boca, não é da minha que Ele quer ouvir. A minha é eu com Deus. Agora é você com o Senhor. Então diga para Ele que se você quer cumprir esse chamado, que você quer ser forte e corajoso. Começa a falar isso para Ele agora, no nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor Deus, eu quero, Senhor, ser fiel. Eu quero ser forte, eu quero ser corajoso, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, cumprir com o Teu chamado, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu não quero desanimar, Senhor. Eu não quero desanimar, Senhor Deus. Eu não quero, Senhor, me abater. Eu não quero, Senhor Deus, ficar apavorado, Senhor. Eu quero ser forte e corajoso, como Josué foi. Eu quero, Senhor Deus, falar da palavra do Senhor, meditar nela dia e de noite. Eu quero, Senhor Deus, ser forte e corajoso, obedecer às leis do Senhor. Oh, Senhor Deus, ensina-nos a obedecer, eu quero obedecer. Diga isso para o Senhor, abra a sua boca e diga, eu quero te obedecer. Eu quero cumprir com o Teu chamado. Eu quero cumprir com o Teu propósito na minha vida, Senhor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que essas mãos estendidas a Ti, Pai. Pai, nosso coração estendido a Ti. Pai, assim como a Tua palavra diz, nós devemos amar o Senhor, Pai, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o entendimento. O Senhor sonda os nossos corações, o Senhor conhece cada um aqui. Por isso eu te peço agora, Pai. Pai, se Deus sonda esses corações e ajuda-nos, Pai, a cumprir o Teu propósito. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sem Ti nada podemos fazer. E por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, leva-nos, Pai, aonde o Senhor quer que a gente vá. Se Deus fortalece-nos, Pai. Pai, que a gente não caia em tentação. Livra-nos do mal, Pai. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Pai. Venha sobre nós, Espírito Santo, e domina, Senhor. Não deixe que a gente desvie para a direita nem para a esquerda, mas que a gente prossiga para o alvo, para Jesus Cristo. É o autor e consumador da nossa fé, Pai. O nosso alvo, Jesus Cristo. Não deixe que a gente se desvie, Pai. Não deixe que a gente desfoque. Não deixe que a gente perca tempo com tantas coisas terrenas, mas que a gente tenha, invista tempo na Tua presença, invista tempo na Tua casa e na Tua família, Senhor Deus, na nossa família. Na bênção do Senhor esteja conosco, a Tua mão esteja sobre nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, glória a Deus, amém. Você seja forte e corajoso, não desanime, mas cumpra a vontade do Senhor. Amém? Lembra dos 5 dedos aí que eu falei, né? Amar a Deus, amar o próximo, discipular, batizar e ensinar. São 5 coisas que pelo menos isso você já foi chamado. Tem muita coisa, gente, tá? Vai ler a Bíblia que você vai aprender muito. Eu só quis deixar essas 5 para você decorar. Tá bom? Decore isso, que isso Deus quer de você. Amém? A palavra do Senhor também diz que desses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo, depende de toda a lei. Se você amar o próximo, você não vai matar. Correto? É isso, gente. Tá lá. Se você amar o próximo, você não vai roubar. Se você amar o próximo, você não vai trair sua esposa. Se você amar o próximo, ou seja, toda a lei depende de amar o próximo e amar a Deus. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada, mas lembra disso. Medite nessa palavra dia e de noite. Amém? Pode se assentar.